Então, continuando. Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que ter luta. Por que sempre tem que ter luta, meu amado? Por que que você não consegue descansar e deixar Deus lutar? Um dia eu tava assim, cara, e aí, na hora veio o Espírito Santo e falou assim pra mim: por que que tu não deixa eu lutar tuas guerras? Aí eu disse: é o quê? E é uma verdade, isso é uma realidade. Por que que nós não permitimos que Deus lute as nossas guerras? Se Ele é o Deus dos exércitos, que nunca perdeu nada. Então essa reflexão de tem que fazer as coisas. Não, Denis, é que tu não sabe o que eu passei. Pronto, daí tu entra pro vitimismo. E aí nós já fizemos uma libertação em massa semana passada, né? Anota aí pra ti. Fala assim, chega de velhas histórias. Conte novas histórias, meu irmão. Às vezes a gente não percebe o quanto as pessoas sentam e perdem uma grande oportunidade de falar coisas edificantes, coisas grandes, coisas... Porque a boca ela tem poder para isso. Ela tem poder. Então a mentalidade aqui que é a chave. Se tu não entender a mentalidade, você não vai entender a graça. Semana passada eu só fiz uma introdução da graça. A mentalidade, a mentalidade da lei, anota para você se você quiser, tá? Pessoal, não tô lendo os comentários, tá? Mas às vezes aparece aqui. Beleza? A lei, a mentalidade da lei, a lei do homem, ela fala assim, ó: se eu fizer certo, nada dará errado. Quem já os padrão 1 pira com isso aí, né? Quem é padrão 1 pira. Porque se eu fizer, dá certo. Porque sempre que eu coloco a mão, as coisas saem com excelência. Quem já entrou nisso? Nessa armadilha? Eu já fui um cara desse. E muito, tá? E muito. Na época que eu era diretor de uma rede de restaurante, meu irmão, excelência era meu vocabulário. Eu precisei ser tratado. Depois que eu conheci a Bruna, eu comecei a me despir desse homem. Porque eu era extremamente exigente, rígido e, ao mesmo tempo, queria as coisas pelo certo. Mas não era isso, é porque eu não queria que nada desse errado. Porque se desse errado eu tinha medo de fracassar. Se desse errado eu tinha medo de sentir a perda. Eu tinha medo de ser visto como errado, como alguém que falhou. E no fundo a raiz disso era eu estava querendo provar para o meu pai que eu fazia melhor que ele. Às vezes você não sabe, mas você quer fazer tudo certo na tua vida porque você está dentro da lei terrena. Que a lei terrena é o que, Denis? É isso que eu acabei de falar. Às vezes é linkado a uma ferida, às vezes é linkado a algum trauma, às vezes é ligado a alguma dependência emocional. Glória a Deus. Anota para ti, para te ajudar a se libertar disso. Fala assim, toda crença, ela te leva a um lugar. Toda crença te leva a um lugar. Então, essa crença era ruim? Fala para mim. Essa crença que eu tinha de fazer tudo certinho, com excelência, que nada podia dar errado, era boa ou não? Fala para mim. Era boa? Claro que sim. Porque se eu não tivesse essa crença, eu não teria sobrevivido à selva de pedra, à loucura que eu vivia a minha vida. Comecei no restaurante lavando copo, limpando banheiro, lavando prato, comendo pão que o diabo amassou, vivendo de tudo que vocês imaginar. Não vou entrar nisso agora. Então eu precisava ser disciplinado, eu precisava ser exigente. Eu não era rígido com as pessoas, eu era rígido comigo mesmo e com os processos. Até uma frase de gestão, tá? Anota pra ti assim, uma frase de gestão. Isso aqui, se um empresário pegar isso aqui, já é milhões, tá? Depois que você aplicar isso aqui, tu vai ver. Anota assim, seja rígido com os processos e leve com as pessoas. Com os processos, você realmente é necessário que você seja rígido. Porque imagina se eu estou de avião e eu não boto combustível.
Botar combustível é um processo ou não? É. Imagina se eu vou viajar e eu não faço uma revisão no meu carro. É um processo ou não? É. Só que tem um detalhe. Quando a gente tem esses medos, normalmente ele está linkado à escassez. Eu falei que eu tinha medo de fracassar. Então, o medo do fracasso é um. Às vezes é medo de escassez. Por quê? Porque eu vim de um sistema familiar também que passou muita escassez. Então, ou eu trabalhava ou eu passava fome. Isso era a minha crença. Isso era o que estava nas minhas memórias aqui. Ou trabalho ou eu passo fome. E vou falar com muito amor, a maioria dos empresários não tem empresa. Tem uma eu presa. Quem está aqui, que é discípulo meu ou mentorado, sabe que a primeira coisa que eu confronto o cara é sair do operacional. Quanto mais rápido ele entender, mais rápido ele vai crescer. Porque quem obedece cresce, né? Ah, Denis, mas a gente nunca vai sair do operacional. É claro que não. Você também agora não vai sair do operacional e largar na mão de qualquer um. Delegar é uma coisa, delargar é outra. Você vai ir para o operacional, mas agora você vai de forma estratégica. Não porque você precisa estar lá para fazer, porque se eu não tiver, ninguém faz. Porque se eu não tiver presente, nada acontece direito. Quem conhece pessoas assim? Aqui não tem, né? É só nos Estados Unidos. Não é verdade? Só nos Estados Unidos. É ou não é verdade? Então tá, fechou. Então, o medo do fracasso, ele faz isso. Necessidade de provar seu valor. É outra lei que a gente entra. A gente precisa estar provando para o outro que é bom, provar para o outro que consegue, provar para o outro que é capaz, provar para o outro que ele estava certo. Às vezes você entra num debate, não é para aprender, é para provar que tu tá certo. Eu fico agoniado com isso aí. Quando eu vejo duas pessoas assim, eu saio de perto na hora. Porque aí fica jogando ping-pong. É o ping-pong da lei. Um quer provar para o outro que está certo e o outro também. Isso acontece muito em debates, onde não é conversa, é ataque. Então, quando você está alinhado na lei terrena, é isso que a gente acessa, é isso que a gente vibra. Logo que tu está vibrando, você está atraindo. Você não atrai o que você quer, meu irmão. Você atrai quem você é. Estão compreendendo? Por que a gente tem resistência em voltar a ser a original? Deus me falou uma frase esses últimos dias. Eu vou resetar essa nação. Eu vou resetar. Eu vou botar todo mundo em modo reset. Para que todo mundo volte a ser original. Aí eu comecei a observar, putz, cara, ele já começou isso em mim em 2019. E eu não tinha percebido. Então, às vezes, Deus já está fazendo uma obra gigante na tua vida e tu não está percebendo. Assim como eu já trouxe isso para vocês. Eis que faço coisas novas todos os dias. Vós não percebeis? Então, o meu papel é potencializar o teu propósito. Meu objetivo, único objetivo, quando alguém passa pela minha vida, é eu potencializar o propósito daquela pessoa. Através do que Deus me deu, através do que eu carrego, através da minha história, através das minhas experiências, através do que Ele tem para derramar, porque já aconteceu de Deus me apresentar uma pessoa e Ele falar, vai lá e ajuda esse cara. Eu disse, eu ajudar esse cara é bilionário, esse cara é livro best-seller, esse cara mora em condomínio gigante, esse cara não sei o quê. Eu não perguntei nada, eu mandei tu ir lá ajudar o cara. Aí senta eu na mesa. Quando eu sento na frente dele, quem tava? Ah, o Nicolai tava junto. Lembra, Nicolai? Cadê o Nicolai? O Nicolai tava aí. O Nicolai tava junto. Eu sento na mesa dele, eu sento e falo um negócio que só ele e a esposa dele sabiam. Que era algo oculto deles. Processos deles como casais. E eu falei algo bem pontual. O que aconteceu? Esse cara se derramou de chorar na mesa. Ele falou, não, cara. Isso aqui não tem explicação. Eu sou teólogo, eu sou escritor, eu tenho minha vida incrível com minha família, tenho meus filhos abençoados, eu financeiramente, graças a Deus, estou muito bem. E o que tu falou aqui, eu tenho certeza que foi Deus, cara.
E foi resposta para nós. Moral da história, a gente é amigo hoje. Então nem todo mundo que passa pela tua vida vai ser teu discípulo, vai ser teu mentorado. Às vezes só vai ser um irmão. Hoje ele está nos Estados Unidos, está lá com a família, conversa com ele às vezes. Participou do Rei para Rei, do retiro. Então, quando você está na lei da graça, você é usado. Quem quer ser usado por Deus? Levanta a mão. Sinceridade. Vocês não sabem o que estão pedindo, moço. Vocês não sabem o nível de renúncia, o nível de arrependimento, o nível de entrega, o nível de fazer coisas que não é o que você mais quer, é o que ele quer. Porque tudo tem ônus e bônus. A diferença é que chega no final a gente tem o sentimento de que valeu a pena. Estão compreendendo isso? Agora eu vou perguntar. Estão entendendo? Estão compreendendo? Aí eu pergunto agora, estão discernindo isso ou não? São três coisas diferentes. Discernir é você saber, cara, realmente, para mim ser usado, eu preciso ser usado. Aí foi ontem ligou um amigo, irmão, que já era pastor na época, em 2019, lá no Pouso Novo. Eu era gerente do restaurante lá. E eles eram guia. E eu sempre trabalhei consolidando as unidades dos restaurantes, né? Formava equipe, treinava pessoas. E aí ia para a próxima unidade. Esse era o meu trabalho, né? Porque eu já tinha passado por todos os setores do restaurante. Então hoje eu entro dentro do restaurante, eu não presto assessoria e consultoria para restaurante, porque eu entendi que Deus me guardou por um tempo. Mas eu entro no restaurante e eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Tudo. Eu tenho um raio-x assim, tanto de experiência e principalmente agora uma visão espiritual. Às vezes eu entro nos ambientes e falo para Bruno, vamos embora. Quem sabe um dia eu até faço umas assessorias disso, né, meu amigo? Mas não. Aí, moral da história, eu tava lá e disse assim, vou fazer uma estratégia. Na época os guias cobravam muito caro para buscar as pessoas no hotel. Eu disse, eu vou contratar o Uber. E lá nos restaurantes em Gramado, o Gladson até de Gramado sabe, as pessoas buscam, né? Tem motorista particular. Só que eu pensei, cara, motorista particular tem que comprar um carro, o custo vai ser muito alto. Eu vou intimar um Uber. Perguntei, quanto é que tu cobra para buscar o cara lá no hotel tal? Ele disse, eu cobro R$10, eu vou te pagar 20. Você imagina tu fazer isso pro Uber e ainda vou te dar um almoço. O cara ia buscar o casal lá, eu pagava R$10 de comissão para cada um. E ainda dava almoço pro cara. Tinha Uber que fazia 200 conto por dia lá. Sem falar que aumentou o movimento. E a partir dali o restante começou a bombar. E esse, na época, pastor, né? Uber, ele era guia. Eu não sabia que ele era. Ele ontem me ligou, disse assim, Denis, naquela época tu não tem noção da fase que eu tava, cara. E tu me deu uma oportunidade, me deu um trabalho, me deu renda e não me deu o que comer. Eu não esqueço isso, eu nunca esqueci. E nós não ia lá só por causa disso, nós ia lá por causa do teu coração. Ou seja, não importa onde você está, você tem a oportunidade de servir alguém, de ajudar alguém, de contribuir com alguém. E eu estou falando de semente de anos atrás. Anos atrás. E olha a ironia do destino, como são as coisas. Como são as coisas? Por isso que eu falo, vocês não devem negligenciar o poder de uma semente. O poder de uma semente, o poder de servir alguém, o poder de honrar alguém. Então isso traz para nós duas reflexões, tá? Lá em Jó 1:21 fala assim, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É o quê? Tá bom, eu te dei, agora eu vou tomar de volta. Eu vou me basear aqui falando da graça, tá? Numa versão diferente. Eu usei muito Jó, tá? Jó, para falar isso para vocês hoje. A mentalidade de graça é isso. A mentalidade da graça é isso. Deus vai te dar e vai te tomar, irmão. Como assim? Talvez, eu vou dar um exemplo, né? Teve um cara uma vez que ele lançou uma oferta
na nossa vida. Lembra das caixas de som, né? Nem sei se ele deve, talvez até tá aí. Ele lançou uma oferta de umas caixas de som. Eu digo, amém, recebo, gratidão, top. Primeira pergunta que eu faço quando eu recebo uma oferta, seja o que for. Eu pergunto, Deus, aonde que o Senhor quer colocar isso aqui? Porque Deus, ele vai confiar. Ai, mas eu senti de ofertar algo. Não, não foi tu que sentiu, abençoado. Foi o Espírito Santo que te direcionou para entregar para aquela pessoa. Porque em Deus ele já tem um compromisso. Aquela pessoa já tem um compromisso de multiplicar aquilo. E Deus dá na mão de multiplicadores. Deus não dá na mão de gente escassa. Se você pegar algo, receber algo e você pensar que é para ti, terminou o game. Você não entendeu nada, você ainda está na lei terrena. Quer ver um exemplo? Se eu perguntar para você, o que você faria hoje com R$ 1 milhão? Seja sincero, escreve nos comentários aí. Seja sincero, de coração mesmo, porque Deus ama um coração sincero. Talvez tu vai dizer, eu vou pagar minhas contas. Amém, pelo menos você foi sincero. É melhor do que tu dizer, não, vou abrir um orfanato. Mentira, não vai não. Por que já não começa agora então? Você pode começar agora. Talvez você não vai. Multiplicar, Isabel colocou. Agora eu pergunto, Isabel, você já está multiplicando agora ou não? Está multiplicando agora? Ajudar o reino a multiplicar. Guilherme eu sei que é um cara que tem semeado muito no reino. Ó, o Patrick, ia viajar. Beleza, então vai viajar agora, Patrick. Podem escrever, pessoal, sem medo nenhum. Aqui não existe julgamento, aqui não existe nada disso. Aqui é para edificar e a gente trazer discernimento. Eu ia pagar dívidas. Fechou, pagar as dívidas. Já está pagando agora ou não? Agora, se eu te falar uma mentalidade da graça, que para pagar as dívidas você não tem que pagar as dívidas. Pede pro Antônio contar depoimento aí. Não, o Antônio está dirigindo, acho. Eu vou te ensinar isso aí, Eric. Tu vai estar lá no Império, né? Eu vou te ensinar isso aí. Para pagar as dívidas, não se paga dívida. Tem gente que vai pirar com isso aqui agora, mas é uma verdade. E eu desenho isso aí no quadro, eu mostro a parte espiritual disso, a parte mental, a parte emocional, a parte fisiológica, a parte... Isso é o que a gente teve que viver na prática. E eu vivi isso aqui na prática, eu sou uma autoridade para falar disso. É o inverso. A parada, se você quer romper na lei da graça, é o inverso. Quando o inimigo vier falar para você que tu não tem dinheiro, aí que você compra. É verdade. Quantas vezes aqui nós tava vivendo umas guerras, eu digo, quer meu amigo, vamos pá! Todas as vezes a gente comeu picanha nos dias maus. Às vezes, eu vou contar um segredo para vocês, tá? Quem é mais próximo de nós sabe. Que o próximo que eu digo é de mesa, que vem visitar a gente e tal. Ou que faz parte do discipulado. Eu já contei essa... Não é testemunho, é um testemunho. O dia que eu estava entregando o restaurante, alguns aqui conheceram o restaurante. É a chave do contrário. Eu nem conhecia a chave do contrário, Cris. Minha chave era do inverso. O Espírito Santo falava comigo como eu entendia. Disse assim, mas tu não foi tudo atravessado a vida inteira? Fui. Então seja atravessado agora na graça, mas consciente. No dia que eu estava sendo ameaçado, que entrou um cara com arma lá, por ganância e um monte de outras coisas, estava entregando o restaurante, fechando, paguei todo mundo. Por isso que quando o empresário fala, não, eu estou sustentando essa empresa porque eu tenho um monte de família que depende de mim. Eu conto ou tu conta? Meu amigo, eu paguei todo mundo no restaurante antes de fechar. E pedi, pessoal, quem puder vir amanhã, dar uma força aí pra gente deixar tudo ok para entregar o prédio. Sabe quantas pessoas foram? 2. Tirando a minha esposa, tá? 2. Uma que foi irmão da Bruna, que é um cara muito leal, quem conheceu o Jordano sabe, um cara gigante. E o outro foi um gurizão que tinha um certo interesse também nessa questão, porque ele ia ficar com os equipamentos.
Então, quando eu falo para vocês que ninguém tá nem aí para você, não é para dizer que, coitadinho, é para que tu entenda de fato que é só de Deus que você precisa. É confiar em Deus. Por isso que eu ensino esse princípio. Acredite nas pessoas e confie em Deus. Você acha que eu acesso esses princípios aonde? É na vibração baixa ou na vibração alta? É na lei espiritual ou na lei terrena? Então, de coração, a chave do inverso ou do contrário é você realmente falar: Deus, eu sei que eu dependo de ti, eu não dependo desse dinheiro na conta, eu não dependo de um cliente que está encerrando, porque às vezes você está sendo dependente emocional com o cliente. Eu tomei uma decisão esse ano. Cara, de verdade, levanta a mão aqui, quem teve a vida transformada pelo Império, levanta a mão. Pela jornada, levanta a mão. Escreve nos comentários como era a tua vida antes e depois da jornada Império. O povo chega a fazer torcida organizada. Cara, se tu não quer ir pro Império, não quer ir pra jornada, de coração, não é pra mim que você diz não, cara. Eu falo de coração. É pra você mesmo. Porque o que nós entregamos lá é algo que vai transformar a tua vida, cara. Vai transformar. Aí a pessoa, quando é meio lógica, ela diz: não, a audiência está fazendo um pitch. Teve um cara assim, na última edição que ficou o tempo todo me julgando e falando: esse cara está preparando para um pitch. Chegou no final, ele que fez o pitch para mim. Como é que eu faço para entrar nesse negócio? Deixa eu falar uma coisa de coração. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Tu que escolhe se é numa bem melhor ou numa bem pior. Eu faço a minha parte, às vezes eu chamo o cara, eu persisto. Bora, vamos lá, meu irmão, vai dar tudo certo. Porque às vezes você precisa de alguém que acredita em ti. Às vezes nem a esposa acredita mais. Quer dizer, a esposa acredita, Deus acredita, o teu irmão que indicou acredita e tu mesmo não acredita em si. Então, a lei da graça é isso. É você entender que você não tem nada, mas tem tudo. Você fez isso comigo. Não fui eu, irmão. Foi Deus através de mim. Eu não faço nada sem direção dele. O propósito eu não sei o porquê. Entende? Isso aí, Gladys, é provocar a fé com posicionamento, não é com falação, cara. Falar, meu irmão, eu posso saber isso aqui de cor, mas se eu não acessar a graça, é esterco. Quanta gente você conhece que sabe tudo de cor? Na última edição teve o maluco teólogo lá, ele fritou os neurônios. Não vou dizer nome, mas quem estava na edição lembra. Fritou os neurônios. Até que eu disse: chega de ficar na lógica, chega de ser orgulhoso, chega de achar que tu é o sabidão, chega de achar que tu sabe tudo. O que Deus quer te ensinar é você começar do zero com Ele. A ter um relacionamento. A ter uma proximidade. A entender, Deus quer fazer para os filhos nesse tempo é com a graça. É com a graça. Quer ver outro exemplo? Dentro da própria lei mesmo, tá? Eu já falei sobre a mentalidade da graça, falei sobre a mentalidade das correrias. Eu vou falar agora sobre a lei que gera um atrito interno. O que é atrito? Vocês vão ouvir eu falar muito sobre atrito, tá? Eu decifrei, mergulhando em Deus, que um problema grande começa com atrito. O que é o atrito? Vamos lá. Se eu pegar agora um machado e começar a bater numa coluna de madeira aqui, ó, que sustenta o telhado, o que acontece? Ela vai enfraquecer, vai enfraquecer, vai enfraquecer, até que ela vai cair. Então, antes do problema maior, existe um atrito. Trazendo para uma outra visão agora. Primeiro vem a doença ou vem o sintoma? Me responda. Primeiro vem o sintoma. Então, quando vem o sintoma de resfriado, eu não sei o que você faz, eu vou dizer o que eu faço. Tá aqui minha esposa que sabe. Eu pego um alho, limão, gengibre, mel e cachaça. Misturo tudo esse charagadai aí e tomo. Aí que eu fico suando até não querer mais. E de noite eu faço um chá de Marcela com gemada.
Se veio o sintoma da gripe, eu não vou dizer, ai, veio o sintoma, ai, eu tô gripado, ai, que eu tô... Não, eu vou bater nesse sintoma, eu vou dizer, aqui não. Quantas pessoas vocês conheceram que foram contagiadas por Covid só assistindo TV? Frequência. Agora estão com essa folia aí de que vai vir outra gripe após o carnaval. Quem já viu essas notícias aí? Quem já viu? Meu amigo, vai vir, no ano que vem vai vir outra. Todo ano vai ter uma. Não, porque essa política, daí a gente entra numa frequência. Você entrou na lei terrena, entra na graça, irmão. Entra na graça, que não vai te faltar nada. Entra na graça, que Deus vai cuidar de você. Entra na graça, que não vai ter pedra nos teus arados. Agora, presta atenção. A lei diz, você vale o que produz. Quem acredita assim? Eu tô valendo o que eu produzo. Por exemplo, eu já fiquei um mês inteiro sem trabalhar, Deus me tratando, e eu tentava trabalhar e não conseguia, cara. É uma loucura, né? Ou ia trabalhar, alguém me chamava, ou tinha uma questão para resolver, ou tinha um compromisso, ou alguém me chamava para ministrar, ou tinha um evento, eu não conseguia. E por que eu não conseguia? Porque a graça, a lei diz, você vale o que produz. A graça diz, você produz porque já é aceito. Eu já tô valendo tudo, irmão. Vocês não entenderam isso aqui. Ai, olha lá, se acha. Meu amigo, eu não preciso me achar, irmão. Eu já fui encontrado. Por que eu vou me achar se Jesus já me encontrou? Se ele me encontrou, a graça dele me basta. Só que você não se sente digno de dizer eu tenho valor. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Você tem o valor. Quem que lembra essa música aí? O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Qual é o teu valor, meu irmão? Qual é o teu valor? Sinceridade, com muito amor, você acha que é ficar trabalhando igual escravo? Talvez você está numa fase que você ainda precisa vender hora. Quem trabalha comigo aqui sabe. Tá aqui a Gemima tá aí? Eu vi ela antes. A Gemima é nossa diretora comercial. A Silvia é nossa assessora, nosso braço direito aí que nos ajuda em tudo. Quem trabalha comigo ou rompe essa mentalidade de CLT, de escassez, de miséria, de confusão, de treta e cresce, ou não fica. Por quê? É simples. Porque eu não quero um relacionamento com pessoas por patrão. Ó, é meu patrão. Eu tenho um gurizão, não sei se ele tá aqui hoje, acho que ele deve estar com o Antônio. Um cara gente boa demais, aí foi indicado por um outro irmão, gente boa demais. Eu pedi, Deus, traga uma pessoa que esteja alinhada com o teu propósito. Que também esteja conectado com o nosso tempo, que a gente possa derramar na vida desse casal. Uma pessoa que vai trabalhar aqui em casa, vamos fazer negócio juntos aqui. Não, vou assinar carteira, tem que ter décimo, tem que ter férias, moço. Deixa eu falar com muito amor mesmo, tá? Não se ofenda. Ou melhor, se ofender, que ofenda a tua mente para curar teu coração. Me responda, o que os escravos tinham antigamente? Onde comer e o que dormir, não é verdade? Sim ou não? E o que a CLT entrega hoje? Não é no máximo onde comer e onde dormir? Me responde. Então a chave da lei da graça é a multiplicação, é gerar riqueza. A graça é gerar riqueza. O quanto de riqueza eu gero, o quanto de vidas eu impacto é o número que vai estar na minha conta. Simples assim. Se você não tem dinheiro na conta, você não está gerando nada. Não adianta botar a culpa no governo. Aí teve um cara esse tempo atrás que veio me procurar, queria abrir uma empresa. Eu digo, amém, meu, vou te ajudar, meu irmão, tamo junto. Abriu a empresa e tal, foi.
Aí eu disse, cara, tem ilegalidade aqui, mano. Primeira coisa que eu olho, cara, é as ilegalidades que você carrega. E vou te falar, vai te confrontar. As ilegalidades, às vezes, tu tá juntado com a pessoa, nem casar você casou. Tá ilegal. Inimigo samba na cabeça. Às vezes princípios financeiros. Ah, tô com um problema financeiro. Às vezes eu vou ver o mesmo problema. Não honra de fato com um princípio financeiro o reino. Aí tu pega a mesma situação. Perguntei, cara, eu vi que, não sei, mano, eu tive uma visão assim, 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 assim. Ele disse, tu tem alguma coisa com o governo? Aí ele falou, sim, eu recebo seguro. Ah, cara, não sei se eu falo isso aqui agora abertamente, mas eu vou dizer pra vocês. Quando tu fica recebendo dinheiro de governo, dinheiro de seguro, você tá nada mais nada menos do que sendo escravo do Egito. Quando você depende de Bolsa Família. Não é o caso aqui, não tem ninguém aqui assim, mas eu estou trazendo caso para vocês entenderem como que o sistema entra na tua casa, como ele entra na tua vida, como ele entra na tua mente. Ele faz você acreditar que você precisa dele. O que que o Egito fazia com os escravos? Fazia os escravos acreditar que se você sair disso, para fora é pior. Para fora não vai ter comida, não vai ter onde trabalhar, não vai ter o que comer. É isso que o sistema fazia. Meu irmão, o Egito nunca deixou de existir, ele existe ainda, ele só mudou a forma de se comunicar. Deixa eu falar outra coisa, a Babilônia nunca deixou de existir, ela ainda existe. Ela só mudou a comunicação. A questão é que assim como os filhos de Deus foram evoluindo, o mundo das trevas também foi evoluindo. Antigamente, eu via muito, né? Muita gente lá endemoniada e tal. Hoje tu não vê, cara. Hoje tu vê gente andando do bom e do melhor, viajando, luxando, fica milionário da noite pro dia, sorrindo, dizendo que tudo é possível. Claro que tudo é possível em Deus. O inimigo também mas tem um preço. Que eu tenho ajudado de gente, cara, com vício em jogo. Ontem mesmo o cara mandou uma mensagem, ó, tô com meu filho com um problema de jogo aqui. O que eu faço com esse louco? Digo, olha, vamos ver. De empresários. Tô falando de empresários, pessoas viciadas em jogo, cara. Tu vê gente de 30 e poucos anos jogando PlayStation. Tem algo de errado, Denis? Claro que não tem. Não tem nada de errado. Mas onde você deixa de fazer o que tem que ser feito por causa disso? Por que você acha que o inimigo deu tanta liberdade em jogos? Agora tem os gamer, né? Gamer, né? Tem os gamer agora. Quem já ouviu falar? O cara é viciado em gamer. Não, porque isso aqui paga meu sustento, isso aqui paga meu aluguel. Não, cara, tu só mudou do Egito para Babilônia. Simples assim. Então, na lei, você entende que o teu recurso vem de Deus, vem do teu trabalho. Então, eu não trabalho porque eu preciso, eu trabalho porque eu sei que eu já recebi tudo. Aqui, ó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Lembra que eu falei do Gladys no início? Eu conhecia o que o Denis falou de ti, agora eu vim aqui te ver. Inclusive o Gladys vai estar recebendo um participante lá no sul, né? Na casa dele. Vocês não têm noção do que é fazer parte de um ecossistema, irmão. Se botar no grupo amanhã, galera, vamos acolher o irmão assim, 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 todo mundo vai lá. Pessoal, fulano vai abrir uma empresa, vamos lá honrar o cara. Galera, o fulano decidiu vender docinho, não sei o que é, irmão. Todo mundo vai honrar. Porque eles entendem o poder de uma semente. Eles entendem o poder da honra. E esse é o nosso ambiente, é um ambiente de honra. Então, o ambiente da graça existe honra. Eu já honrei muita gente, cara, e as pessoas me desonraram. Mas eu estou preocupado? Não, irmão, porque quando essas pessoas me desonraram, elas só mostravam quem elas eram. E talvez não é por mal, é por não saber. E aí Deus me levantou outras pessoas muito honradas para me honrar. Olha que louco isso aí. Então entender que tu está numa lei da graça, tu está no mesmo Wi-Fi. Está no mesmo Wi-Fi. Você está conectado na mesma fonte. A dor
Removeu o atrito da falsa segurança, quebrou a mentalidade de controle, revelou dependência. Ponto. Estar na graça é estar na dependência. Estar na dependência. De quem? Do teu patrão? Do governo? Não, de Deus. Simples assim. E eu costumo falar, essa é uma palavra que Deus trouxe para mim, tá? Deus um dia mostrou um monte de dominó caído no mundo espiritual. Aí eu, tá bom, pensei, vou brincar com esse dominó, né? E fiquei ali, com Jesus, brincando dominó, tal. Às vezes eu jogo xadrez com Jesus, tá? Umas loucuras aí, eu não vou entrar agora. Aí, daqui a pouco, Jesus começou a pegar os dominó e começou a colocar um do ladinho do outro. Essa foi a minha visão, tá? Aí eu disse, caraca, como é que nós vamos jogar agora? Se agora eu não vou jogar. Agora eu vou te mostrar algo. Aí ele falou, toca nessa peça aqui. Quando eu toquei naquela peça, fez isso aqui, ó. Caiu todas as peças. Eu falei, legal. E qual é o ensinamento? O ensinamento, tem pessoas que têm padrões. Elas mudam os padrões. Depois elas têm dependências. Elas mudam as dependências. Tem gente que tem ciclos repetitivos. Elas mudam esses ciclos repetitivos. Tem pessoas que estão com uma ferida. Aí elas ressignificam a ferida. Aí tem pessoas que estão com trauma. Aí depois elas dão um novo sentido a esse trauma. Tem pessoas que estão perdidas e vazias. Aí elas se preenchem e encontram um sentido. Aí foi mudando. Tem pessoas que têm um perfil assim. Eu vi aquela pessoa que diz, esse é meu jeito, eu não vou mudar. É um perfil, é uma personalidade. Tem pessoas que têm um temperamento X. Tem pessoas que têm um traço de caráter Y. Tem pessoas que têm uma codificação. Tem pessoas que têm uma programação. E foi mostrando, cada dominó significava algo. Eu digo, uau, cara. Aí quando chegou no último dominó, ele disse, é esse aqui que você vai começar a tocar nas pessoas agora. Não é mais todos esses outros. Porque a lei da graça não é método. Eu falei isso semana passada. Não é método, não é técnica. A lei da graça é um lugar que você toca. Aí ele me falou, esse lugar é isso. Eu, tá bom. Quem estiver no império vai entender o que é esse lugar. Que você vai entender que você chega nos lugares e parece que as pessoas já te conhecem. Você chega nos lugares e as pessoas dizem, cara, tu foi a resposta de Deus, mano. Eu fui comprar um galo esse dia, eu contei pra vocês aqui. E não era sobre galo. Tudo converge para o primeiro dominó. Quando você está na lei da graça. Às vezes você deve estar aí dizendo assim, não, eu queria uma resposta de Deus hoje. Do nada alguém dessa tela aqui vai trazer essa resposta para você, se ela se conectar com a lei da graça. Eu falei essa semana, inclusive. Teve um cara que eu liguei e falei assim, bora pro império? Ele, não, vou ver minhas condições, não sei se vai dar e tal, porque tal coisa. Perdeu de ir porque no mesmo dia teve um cara que tá aqui e fez uma oferta de 2 vagas. Vocês estão entendendo que a lei da graça é o posicionamento, é uma postura, é uma atitude? Meu irmão, tá com medo, bota a fralda e vai, cara. Por quê? A lei da graça, depois que ela para de gerar atrito e traz o efeito dominó, o que é o efeito dominó? Quando você descobre a raiz. E eu não vou dizer para ti assim, muda da noite pro dia. Não, muda em instantes, muda na hora. Quem aqui foi tocado e impactado semana passada no encontro? Porque algo mudou internamente. Quando muda lá na raiz, muda o fruto. Muda o fruto. O que são esses atritos? Culpa constante, pressa crônica, comparação, ansiedade de resultado. Não, porque sabia que às vezes tu não tem resultado porque se vive ansioso e se comparando?
Eu já me caí nisso. Sabe onde começou a fluir de verdade? Onde eu parei de botar foco no resultado. Eu comecei a focar em fazer, e fazer, fazer. Mas não fazer porque eu preciso. Eu dei uma palavra para uma pessoa que ela está no nível de romper muito grande. E eu disse assim, não foca na necessidade. Essa pessoa não focou na necessidade. Ela precisava fazer um valor bem alto em pouco tempo. E ela começou a só fazer, sem focar na necessidade. O que aconteceu? Ela foi tocada por um nível de resultado que ela nunca teve. Por quê? Porque você tirou a expectativa. Então, no efeito dominó, quando você acessa a raiz, você não tem mais expectativa no outro. Eu não tenho mais expectativa se a Bruna vai me dar carinho ou não. Eu já sou amado. Se ela me amar, amém. Eu não tenho expectativa se o outro vai me reconhecer ou não. Se me reconhecer, tá bom. Eu não tenho expectativa se o outro vai me honrar ou não. Só que a gente coloca, às vezes, expectativas nas coisas, nas pessoas, nas situações, e isso faz com que a gente acabe caindo. E quando a gente cai, o que acontece? Aliás, quando isso cai, né? A culpa, a constante, a pressa, quando isso cai, o que acontece? Acontece o efeito dominó. A tua identidade é ajustada, a tua postura muda, as tuas decisões mudam, os teus ambientes mudam, o teu resultado muda. É só praticar. É só praticar. Peraí, se eu entendi que para mim ter mais retorno, eu preciso ligar para 10 clientes todo dia, eu vou ligar para 20, irmão. Peraí, se eu entendi que eu não estou vendendo porque eu não estou ofertando, então eu vou ofertar. Se eu entendi que é o tempo de eu abrir uma empresa para mim, então vou fazer uma transição. Eu vou abrir empresa e vou fazer essa transição. Fé. A fé. Essa é a fé. O usuário do Zoom botou assim: hoje eu me vejo assim, perdido e vazio. Quero ir para esse lugar, ter esperança. Como é que é teu nome? Coloca aí. Coloca teu nome e quem te convidou, enfim. Se é novo aqui. Culpar por não ter resultado, comparação e buscar por ter controle do sofro. Eu vou falar para vocês agora. Você já vai entender agora isso aqui, tá? Se já tocou aí, então agora eu creio em nome de Jesus que vai vir uma cura na tua vida. Tá? Passando efeito dominó, vem a lei da graça na prática. O que é isso? A lei da performance. Agora eu vou cutucar, irmão. Quem ensinou para você que tem que ter performance? Preciso ter performance com o meu corpo, performance com o meu estudo, performance. Quem ensinou isso? O mundo, o sistema. Não estou dizendo que você não tem que ter disciplina, tá? É bem diferente, uma virtude de performance. Eu preciso performar para provar para o meu pai que eu sou foda. Eu preciso performar para mostrar para minha mãe que eu não fui quem ela disse que eu ia ser. Eu preciso performar ainda porque eu preciso da atenção do papai e da mamãe. Toda performance vem dessa raiz, tá? Então, a lei da performance, ela fala assim, ó, tenho que fazer para ser. Tenho que fazer para ser. Presta atenção. A lei da graça, sou, então eu faço. Que é o que a Bruna fala muito na jornada, né? É o ser que vai fazer você fazer para ter. Só que quando nós estamos na lei terrena, nós focamos primeiro em ter para fazer, depois ser. Lógico, às vezes, né, a gente precisa romper com a escassez mesmo. E eu falo para os caras, mano, pelo amor de Deus, troca esse carro, velho. Eu confronto os caras.
Mas, cara, se muda de ambiente. Vocês perceberam que sempre que você vai ir para um lugar maior, existe alguém que vai te puxar para um lugar menor? Ou alguém fica doente na tua volta? Então, a performance, ela ainda está na questão de fazer, eu preciso fazer para ser. Por exemplo, quantas mulheres que você conhece que querem ser número um na empresa? Quantas mulheres você conhece que querem crescer profissionalmente? Quantas pessoas que vocês conhecem que falam, eu vou fazer tanto de faturamento esse ano? Se tiver uma placa de 1 milhão estampada lá no final, a pessoa vai ser algo. Mentira, não vai. Tanto que nós temos ajudado muitas pessoas com isso. Gente frustrada por causa de status, por causa de ego, por causa de avareza. Eu ajudei um cara esses dias que ele trabalhava para um mentor, não vou dizer o nome, não faz sentido falar, mas é um cara que ele falou, eu era forçado a vender o que eu não acreditava. Eu era forçado a manipular para vender. Eu era forçado a usar um monte de gatilho para a pessoa comprar. Eu era forçado. Isso botou o cara no fundo de uma depressão. Hoje ele está se recuperando disso, mas ainda a vida está estagnada. Por quê? Aí é por outro assunto. Porque depois que você sai de um ambiente tóxico, você vai para o novo, você vai para o desconhecido. Entende? Me chamo Igor, vim pelo Instagram. Parece que meu valor como homem, como pessoa, vem do resultado que eu tenho. Mentira. Isso aí é uma mentira. Infelizmente, as pessoas colocaram isso na nossa cabeça por alta performance. O dia que eu chegar no 1 milhão, você é alguém. Mentira, você já é alguém agora. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida, você já é alguém agora. Estão entendendo isso ou não? Ah, o dia que eu andar com fulano na mesa do ciclano eu vou ser alguém. Mentira, você já é alguém agora. Não existe mesa maior do que você, a não ser que Jesus esteja sentado. Se você chegar numa mesa que Jesus está sentado, aí você pode baixar a cabeça, porque tem o rei sentado na mesa. Mas tirando isso, todos nós somos reis, sacerdotes, juízes e embaixadores do reino na terra. Então, quando eu sento com irmãos na mesa, eu estou tendo comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Compreenderam? Eu ia entrar num negócio aqui, não sei se eu entro nisso, mas eu estou sentindo de falar sobre isso. Deixa eu dar continuidade aqui, depois se vier de novo isso eu falo. A lei da performance gera correria, a lei da graça gera governo. A lei da graça é governo. Ouvi o Wesley antes aqui. O Wesley fala muito sobre governo, sobre correr todo dia, sobre fazer o que tem que ser feito, sobre disciplina. O Wesley, inclusive, foi um cara que me ajudou muito nisso. Na questão de corrida e tal, tive curas e milagres muito grandes com corrida. Deus me curou através da corrida, através da vida do Wesley. Estão entendendo? Então, Deus quer usar os irmãos para nós ajudarmos uns aos outros. Você acha que às vezes a cura está com o Denis. Não, às vezes a cura está aí na telinha do lado. Lógico, quando você está no ambiente, por exemplo, do Império, da jornada, tudo se potencializa. Tudo se potencializa. Por quê? Porque nós somos um campo eletromagnético que atraímos e emanamos energia como um raio. Então, quando a pessoa está no ambiente comigo, irmão, é diferente de estar aqui, online. É verdade ou não é? Quem já participou aí, participa. É verdade. Porque quando você está próximo, eu não estou ouvindo falar que o Gladys toca. Não, eu estou vendo e estou ouvindo e estou tocando e estou sentindo. Assim é com Jesus, irmão. Assim é com Jesus, que uma mulher só tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Não foi nas vestes, foi no que Jesus estava carregando e emanando e vibrando naquela hora. Então, a lei da graça, ela faz você vibrar mais alto. Eu vou falar outro ponto aqui, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui, se eu toco nisso ou não. Vocês querem mais ou não? Vocês querem que eu continue? Ok.
Aquela nada. Nossa, aconteceu isso comigo, mas eu me via manipulada a vender de uma forma que ia contra os meus princípios e depois, na jornada, eu tomei a decisão de sair daquele ambiente de vender por manipulação. Infelizmente existe. Esse negócio de bora fazer acontecer. Eu vou falar com muito amor, tá? Isso foi uma palavra que Deus me deu ontem. Nosso time de vendas. Quer ver, ó? Qual que é o nome do grupo nosso do time de vendas? Abre aí, Gemima. Fala aí. Gemima ou a Silvia? Fala aí. Qual é o Quem nome do vende, nosso... vence. Quem vende, vence. Então deixa eu falar uma palavra de graça para a tua vida. Inicia uma empresa essa semana. É o teu desafio da semana. Começar a vender algo. Nem que tu vai vender rapadura, irmão. Nem que você vai comprar algo de alguém mais barato e revender. Não importa. Eu declaro sobre a tua vida que a riqueza vai entrar, mas você precisa se movimentar. E se movimentar é vender algo. Todo mundo está vendendo e comprando o tempo todo. Outra coisa é que nem aquele Lanara falou, é eu ficar empurrando para você o que tu não precisa. Nós temos a nossa cultura e a nossa conduta. A gente não empurra nada a goela abaixo. Às vezes eu faço uma reunião com a pessoa. Então tá, meu irmão, vê aí no teu coração, decide. E é isso aí. Na mesma hora eu encerro a reunião e digo, Deus, o Senhor sabe que esse cara precisa. E o Senhor sabe que o meu recurso vem de ti, não vem de ninguém. Mas eu declaro sobre esse homem que ele possa te conhecer. E que ele possa acessar de fato a fonte inesgotável. Ponto. É assim ou não é, Silvia? É assim ou não é, Gemima? Porque nós aqui não vemos pessoas como um número de faturamento ou como um número de contato. Nós vemos vidas transformadas. Eu poderia, se eu quisesse, e eu falo isso com muito temor, mas também com muita paz no meu coração. Eu aprendi tudo o que vocês podiam imaginar dentro de Alphaville, o que fazer e o que não fazer. Eu sei o que aquilo está falando. E não estou julgando, eu estou falando uma verdade. Porque um Melquisedeque, quando bota um pé na terra, ele vem para promover justiça. E a minha forma de promover justiça não é apontando o dedo para o meu irmão, é dando frutos, é ativando vidas, habilitando ministérios, Você precisa ser menos imediatista. A lei do homem é imediatista, a lei da graça ela é eterna. A lei do homem que é aqui, quer que seja do meu jeito. A lei da graça é aqui e agora, Deus. Eu estou na tua presença, então flua através de mim. Compreendem isso, irmãos? Eu estava com uma ideia e aguardando a confirmação. Isso é o ponto. Não espere confirmação. Se Deus já falou contigo, vai. O que pode acontecer de errado? É só essa pergunta que vem na tua cabeça. Não, e se eu me mover? Vai dar errado. Tá, mas e se der certo? Faz a pergunta para ti mesmo. E se eu fizer e der certo? O que de bom pode acontecer? Foca mais nas coisas boas. Quem topa o desafio de comprar e vender algo essa semana? Sinceridade, você vai comprar algo e vai vender algo. Acho que todo mundo aqui está no grupo da Destra, né? Todo mundo tá, né? Quem não tá, daí chama quem te convidou, chama a Silvia, chama a Gemima aí que te manda o link. Imagina daqui a um ano, alguém aqui me falar, Denis, aquele dia eu abri uma empresa. E hoje a minha empresa fatura tantos mil por mês. Eu comecei comprando e vendendo. Inclusive, eu quero fazer um dia uma aula só sobre isso. Como abrir teu negócio em 7 dias. Não é difícil, cara. Tá aqui um cara que começou vendendo sacolé. Um cara que começou... Outro ponto importante aqui, tá? Outro ponto importante. E eu já estou indo pro final. Por hoje, pelo menos. Eu acho que já foi bastante. Nem toda crise é punição, tá? Nem toda crise é punição. Lembra do momento sintoma? Pois é. Às vezes eu vejo algo a romper e eu me jogo nesse sintoma. Só para ver como eu vou reagir. Quando você entra na banheira de gelo, você está se colocando em crise. Mas você está se colocando em crise na hora, depois não é mais. Não é verdade, quem já entrou na banheira. Depois tu quer ficar lá.
Então o novo vai te trazer novos sintomas. Vai trazer insegurança, talvez, vai trazer medo da rejeição. Você vai lapidando. Eu te desafio a você, se tem medo de falar em público, a fazer um stories hoje. Vai sair perfeito? Não vai. Eu mandei um vídeo lá no grupo nosso do Quem Vende Vence, falando sobre um gurizão, falando tudo errado, sem nada de entendimento, de qualquer jeito, mas fazendo. Sabe o que me chamou a atenção? Nos comentários. Todo mundo incentivando o cara, não para. Então quem está acima de você vai te influenciar, vai te ajudar, vai te trazer pontos para melhorar, mas não vai julgar. E pessoas que estão abaixo vão dizer, sai daí blogueirinho, sai daí não sei o que, sai daí não sei o que. Pronto, perdeu pro comedião. Tá aqui um cara que era tímido, introspectivo, tinha medo da crítica, medo do julgamento e achava que não precisava falar nada. Hoje eu mais falo é na destra e nos retiros do que em casa. Em casa eu estou em silêncio. A Bruna sabe, mas eu estou em silêncio. Estou eu e Deus ali conversando. Ou quando a gente recebe alguém. Então, nem toda crise é uma punição. Lá em Jó 1,8 fala assim, ó, observastes tu, ó meu servo Jó, porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui Deus está falando, deixa eu só pegar outra versão aqui, 18:8. Aqui em outra versão fala assim, ó, e o Senhor disse a Satanás, tu considerastes o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra. Eu declaro sobre a tua vida que você possa entender o que estou falando aqui. Cara, imagina Deus falar para Satanás, pode ir lá tentar meu filho não vai cair não. As pessoas falam de Jó, cara, falam de Jó como ele foi sofredor, os amigos de Jó zoavam ele, cadê o teu Deus? Calma, calma que meu Deus vai se manifestar no tempo dele, não é no teu tempo. Um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus mesmo testifica a integridade de Jó. Uma das grandes chaves da lei da graça é a integridade, é falar e fazer. Eu só ensino aqui o que eu vivo. A Bruna só ensina o que ela vive. A gente só fala o que pratica. Não posso dizer que eu sou maratonista. Eu não sou. Mas o dia que eu for, eu posso falar. E eu me tornei um maratonista. Então tem coisas que eu venci, que algumas pessoas talvez ainda não venceram, e eu posso ajudar a vencer. Eu posso contribuir. Ontem eu perguntei para a manicure, ela veio aqui, vão fazer nossas unhas, eu perguntei para ela assim, tu acredita que eu posso fazer as unhas sozinho? Ela disse, sim, você consegue. Mas ela sabe que eu estava pregando uma palavra para ela. Eu disse, pois é. Agora eu te pergunto, você acredita que se você me ensinar eu consigo ir mais longe? Sim. Pois é, isso que você veio buscar aqui hoje. Você pediu para Deus para ter intimidade. Pois é, você pode buscar ter intimidade sozinho, você pode buscar com a ajuda de alguém. Integridade. A lição para hoje. A crise não é sinônimo de pecado. Às vezes é uma permissão para uma promoção espiritual. Às vezes, olha só pessoal, presta atenção nisso aqui que eu vou falar com cuidado. Às vezes Deus está permitindo que o inimigo te toque. Por quê? Porque Deus quer te preparar para algo, só que você acha que é castigo. Você acha que, é porque eu estou em pecado. Porque eu estou em pecado. Porque eu tenho uma brecha. Às vezes não é. Já aconteceu inclusive comigo. Momentos que eu digo, Deus, mas não faz sentido. Todas as brechas fechadas, todas as ilegalidades fechadas. O que está rolando? Será que eu estou desonrando alguém? Será que isso? E aí, no momento o Espírito Santo veio e falou, você está sendo preparado, fique em paz. Então vou viver. Por isso que eu falo, desfruta no processo.
Falo ou não falo isso para vocês? Desfruta no processo, irmão. E outra coisa, isso é lei terrena, eu vou falar. Existe a lei da graça e a lei terrena. A lei da graça, ela pensa assim, ó, rompi um processo, vivi um processo, venci um processo, agora qual vai ser o próximo? Mentalidade de miséria. Deixa eu falar. Você não precisa ficar vivendo, sofrendo toda hora. Você não precisa ficar procurando sofrimento. Isso é uma programação da lei terrena. Aquela crença que diz assim, ó, preciso matar um leão por dia. Quem já ouviu falar isso aí? Não, meu irmão, seja o leão. O leão da tribo de Judá. Seja o leão, acorda de manhã e come uma quina de parede. Acorda de manhã e vai contemplar Deus em primeiro lugar. Acorda de manhã e vai fazer aquilo que tu te comprometeu um dia antes de acordar cedo e caminhar, sei lá o que, não sei o que é. Tu sabe. A visão de Jó, para mim, a parte mais louca é o seguinte. A graça é permanecer alinhado na perda. Senhor deu. Cadê? Peraí. Troquei aqui. Aqui, ó. A revelação vem depois da resistência. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora vejo como os meus olhos te veem. A dor levou Jó para um nível de intimidade que prosperidade nenhuma levaria. Então, quando eu falo assim, o teu dinheiro não pode comprar o que eu carrego, eu não estou te ofendendo teu coração, eu estou ofendendo a tua mente para dizer assim, você pode ser mais próximo do Pai. Quando eu falo isso para os milionários, que eles são cheios da grana, eles acham que pode comprar a unção. Unção não se compra, a autoridade não se compra. A autoridade é transferida. A autoridade é transferida de pai para filho. Então deixa eu dizer um negócio. Quem quer ser um grande líder aí, levanta a mão. Quem quer ser um grande líder, levanta a mão. Eu quero ser um grande líder, beleza? Se você nunca se permitir ser liderado, não tem como acessar esse lugar. Porque o nível de autoridade, Jesus era liderado o tempo todo, o tempo inteiro pelo Pai. Mas chegou um momento na visão de Jesus que para mim é o que me choca, isso aqui me choca. Quando Jesus se permitiu ser liderado por um homem terreno chamado João Batista, para cumprir a palavra. O que é maior? As tuas vontades ou a palavra? O que é maior? Os teus desejos ou o que Deus quer para você? Lute pelo que é maior e não por coisas passageiras. Eu, por mim, eu já encerrava isso aqui hoje. Mas eu vou pro final. Jó 13,15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Você fala que quer dar tudo por Jesus, mas não dá não, mano. Primeiro belzinho, vaza. Aqui é maturidade. Isso é maturidade. É entender isso. Jó não negou a dor, mas também não rompeu a aliança. Hoje a guerra não é só financeira. É contra a fé, a identidade e a honra do homem. Porque o inimigo ele não quer roubar tudo, ele só quer roubar a tua autoridade, meu irmão. Se ele roubar a tua autoridade, ele já roubou tudo. Os amigos de Jó tinham argumentos, mas não tinham revelação. Cuidado, cara, com as pessoas que você anda. Se você entende que tem homens que são homens de Deus na terra, que tem revelação de Deus pra tua vida, fica perto desses caras, mano. Escuta esses loucos. Escuta esses doidos. Que os amigos de Jó não tinham isso. O que ensina isso?
hoje, na nossa atualidade, que nem toda crítica espiritual vem do céu. Às vezes uma crítica espiritual não vem do céu, às vezes vem de um homem. Então aprenda a discernir, é o que eu mais ensino. Para quem anda com a gente, eu falo, aprenda a discernir quando é o homem falando e quando é um som falando. Eu não sou perfeito, eu erro. Mas eu espero em Deus, de que Ele venha e me corrija. E que eu seja o primeiro a ser corrigido. A parte mais doida em Jó sobre graça é entender que, mesmo dando tudo errado, ele não deixou de adorar. Você consegue adorar Deus na escassez, irmão? Você consegue adorar Deus na enfermidade? Você consegue adorar Deus quando está indo tudo contra você? Você consegue adorar a Deus quando alguém está te ameaçando? Eu não sei vocês se vocês estão sendo tocados, irmão, mas a minha esposa está debulhada aqui, ó. Estão entendendo isso ou não? Quantas coisas você coloca em primeiro lugar e não coloca Deus? Coloca internet, coloca propaganda, coloca noticiário, coloca dinheiro, coloca negócio, coloca relacionamentos, coloca coisas. Hoje é um dia, semana passada foi o dia do Chega, e eu vou falar para vocês, hoje é o dia do basta. Você precisa dar um basta na tua vida. Dá um basta, realmente buscar um relacionamento profundo com Deus. Nem toda voz, prestem atenção que eu vou falar. Exatamente agora tem outra voz dentro de ti. Exatamente agora. Você está ouvindo a minha voz, mas tem outra voz dentro de ti. Essa voz ela julga ou essa voz ela escuta? Ela acolhe. Essa voz ela fala, nem sei se esse cara está falando é certo. Nem sei se é bom. Ah, tem que ouvir, mas nem tudo convém. A todo momento existe uma voz dentro de ti. E eu declaro sobre a tua vida que hoje é o dia do basta. E que não seja a voz dele, do inimigo na tua cabeça. Que seja a voz do Espírito Santo te guiando como uma bússola. E eu entendi isso o dia que eu entrei numa crise profunda em Deus. Quando a gente se mudou para São Paulo, eu estava no sítio. E o Espírito Santo falou, vai lá deitar e fazer um soaking. E eu fui, quando eu deitei veio uma voz no meu ouvido. A graça te encontrou. A graça te encontrou. E hoje nessa manhã, eu digo, como autoridade aqui nesse ambiente, nesse lugar, se você está conectado de forma espiritual com isso, eu digo para você, basta. Basta. Semana passada foi o dia do chega, hoje é o dia do basta. A gente até fala chega no emocionalismo, mas o basta é quando tu olha assim, ó, e tu tá numa maca de hospital por respiradores. Ali tu decide parar de fumar. Quando você precisa de um transplante de rim, ou de fígado, você decide parar de beber. Só estou dando um exemplo aqui. Você vai confiar em Deus ou você vai confiar em deuses? Está aqui um homem que viveu isso. Inclusive ontem eu estava contando testemunho para um irmão que estava aqui em casa. Não julgue a forma que Deus age, porque Deus me encontrou lá num centro de consagração de ayahuasca. Para quem não sabe da minha história, eu já vivi tudo isso. Outro dia eu conto isso. Exato, Wesley. O nível de basta só acontece baseado no nível de caráter, que é o nível de renúncia, que é o nível de arrependimento, que é o nível de entender a obediência em Deus. Sabe o que é caráter? É fazer quando ninguém está vendo, irmão. É honrar quando as pessoas estão te desonrando. É amar quando estão te odiando. Isso é um nível de caráter, porque você reflete a imagem de Deus e não a imagem de uma lei terrena. Essa é a graça. E para finalizar, restauração é consequência de maturidade.
E assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Assim ele abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó 42, 12. Deixa eu falar com o meu coração muito aberto para vocês. O maior milagre não foi o dobro de bens. O maior milagre foi a transformação. E às vezes você está buscando chegar em algum lugar e não está percebendo a jornada que já existe, uma jornada de graça, de favor, de milagre. Porque no fundo, meus irmãos, a graça não é sobre ser o número 1, sobre ser o mais top, sobre ser o incrível, é sobre quem você está se tornando durante a caminhada. Quem você está se tornando. Semana passada eu dei desafios, essa semana eu dei desafios. Colha os frutos de quem praticar. Porque no fundo, semana passada a gente fez uma introdução. Hoje foi um dia de agitar mais isso. Para te dizer algo. Deus quer mais de ti. Você quer mais de Deus? E eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando de um pai que está esperando os filhos voltar para casa. Talvez se você é novo aqui, eu te digo. Nesse tempo, Deus está gerando algo novo. E esse gerando algo novo vai ser através de você. Eu não sei, mas eu só peço todo dia, Deus, não me deixe fora da tua obra. Porque Ele vai fazer igual. Como diz o ditado, comigo ou semigo, Ele vai fazer igual. Só que eu peço, Deus, não me deixa de fora. Porque para quem fica de fora do reino, o caminho é árduo. Amém? Que nessa manhã você possa ser tocado de uma forma diferente. Eu não sei porque eu vou falar isso, mas eu vou falar. A tua fé é do tamanho de 1 centavo. Você acredita e desacredita nas pessoas no mesmo tamanho de uma moeda de 1 centavo. Você ama as pessoas na mesma forma de 1 centavo. Você só honra as pessoas quando elas são úteis para você. Isso não é graça, irmão. Você só quer ir para um retiro quando você tem o dinheiro. Isso não é graça. Deus quer te convidar a fazer coisas além da força do teu braço. Se os teus sonhos não te dão dor de barriga, vou te dizer, são pequenininhos demais. Ah, Denis, mas tu não sabe, cara, eu me investi tudo que eu tinha num negócio e me dei mal. Parabéns, você cresceu. Aprendeu que tipo de alianças não fazer. Ah, mas eu fui traída. Parabéns, Deus te ensinou você a se amar. Ah, mas tu não sabe o que aconteceu comigo na infância. Parabéns, Deus está te convidando a você trazer um novo sentido a isso. Porque a graça, hoje ela é de graça, mas ela já foi paga um preço. E esse preço foi doloroso. Você que escolhe, se quer continuar fazendo de forma dolorosa e sofrida, ou você quer tomar uma decisão e encarar a vida como adulto. Acontece que hoje nós não olhamos como um problema como algo ruim. Eu olho para um problema hoje porque atrás desse problema tem uma bênção. É como a gente fala, B.O., bênção e oportunidade. Olha para os teus problemas e ame e adore a Deus. Deu um problema, adore a Deus. Deu errado, adore a Deus.
Porque isso é uma grande chave da graça, que é a gratidão. Exercer gratidão. Eu percebo às vezes o quanto as pessoas reclamam, murmuram, e eu vou falar um negócio. A riqueza está no silêncio. A graça está no silêncio. Se você sair agora, em véspera de carnaval aí, tu vai ver barulheira, trambicagem, loucuragem. Deus habita no silêncio. Nós moramos hoje num lugar incrível. Eu digo que é um pedacinho do céu na terra. O único questionamento que tem aqui é de passarinho. Estão entendendo? Então, se você não está feliz com o ambiente que você está, mude. Porque Deus não te fez árvore. Sabe uma forma, às vezes, que as pessoas não entendem? Murmuração é enterro do milagre. Só que deixa eu falar uma coisa. Aproveitar que o Wesley falou isso. Você está esperando o milagre de Deus? Quem está esperando o milagre de Deus? Levanta a mão. Sinceridade. Pode ser sincero. Eu estou esperando o milagre. Agora me responda. Quem que precisava de milagre? Quem? Quem precisava de milagre? Quem precisava de milagre? Eram necessitados. E você não é um necessitado. Você é um filho amado que Deus já te entregou tudo e Ele quer cumprir a promessa através de você. Então, ao invés de pedir um milagre, peça a Deus, eu quero viver a promessa. É tempo de promessas. Porque na lei da graça você não espera por milagre. Milagre acontece todo dia, toda hora, todo instante. Quando você está na lei da graça, você olha para tudo e vê tudo como um milagre. Até o passarinho que vem na tua varanda. Quando você está na lei da graça, você olha para tua esposa, mesmo que ela te trate mal, você ama. Você olha para o seu marido, mesmo que ele seja estúpido, você ama. Porque ele entende que tem curas que não é você que vai apontar, é o Espírito Santo que vai fazer. É a graça. Nós somos um milagre ambulante, onde nós passamos. Jesus não disse que nós faríamos obras maiores? Sim ou não? Então, se ele disse que nós faríamos obras maiores, eu decido acreditar que eu vivo um milagre o tempo todo, a toda hora, a todo instante. Milagre veio do céu ou veio das mãos de Jesus? Não, milagre veio da crença que a pessoa tinha. A tua fé te curou. Então não tenha fé de 1 centavo. Tudo que eu vivo hoje, tudo que a Bruna vive, que nós vivemos, é porque eu já tive muita dor de barriga. Quando eu vejo discípulos meus tendo dor de barriga, eu olho assim, já entendi, Deus. Porque eu vou te falar um negócio. Tem gente que vem e fala, ontem o cara me ligou e falou, cara, Deus confiou um grande ministério na mão de vocês. E eu digo, te aparta de mim, Satanás. Eu entendo o que a pessoa quer falar. Eu digo, não, eu só sou um comunicador desse ministério que é dele. Esse é o grande problema da religião. É porque o meu ministério é tal coisa. Vai. O ministério é dele. É um ministério só, não existe vários ministérios. Deus tem um ministério só. Existe um corpo só. Só que existe nesse corpo membros que estão doentes, membros que estão machucados, membros que estão sendo retalhados, membros que estão deslocados. E agora é um momento onde Deus está colocando os membros no lugar. E tirando um bando de carrapato grudado no corpo. Sanguessuga. Estão compreendendo isso ou não? Não é sobre o corpo que eu estou falando. É sobre uma igreja de Atos 2, primitiva, que onde passava, vivia dons, curas, milagres e promessas. O futuro é ser original. E ser original
é voltar à tua essência. Declare sobre a tua vida. Que você possa voltar para casa hoje. Talvez é a primeira vez que você esteja participando aqui. E que seja a primeira de muitas. E que você, assim como recebeu tanto, possa convidar outras pessoas a vir receber. Porque eu tenho isso comigo. Todo domingo aqui eu entrego tudo. Tudo. Entrego tudo. Porque nada é meu. Deus só me confiou a entregar. Feche teus olhos. Pai, nessa manhã, que o Senhor possa visitá-los cada um. Espírito Santo, que o Senhor possa direcioná-los cada um. E eu libero para vocês algo que Deus me falou nos últimos dias. Que é uma bússola. Uma bússola interna. Que talvez você usou essa bússola antes no meio de marés altas, turbulentas. E você queria chegar em algum lugar. Você queria chegar no norte. Mas as marés vinham e te jogavam para o leste. E você dizia, bom, é Deus me mandando para lá. Na verdade não era. É só você que talvez estava fugindo da onda. Estava fugindo de remar mais. Estava fugindo de erguer velas. Estava fugindo de encarar algo maior. Mas eu te digo, nessas indas e vindas, quedas e crescimentos, você chegou no seu lugar, você chegou em terra fértil, você chegou em solo. Agora você está com essa bússola na mão. E agora os ventos não mudam mais. Agora é você com essa bússola na mão. Através do que Deus está te falando, você vai. E talvez Deus vai virar a tua bússola para ir para o meio do mato. E esse meio do mato é desconhecido e você vai precisar abrir um caminho. Talvez Deus vai virar a tua bússola para o lado das pedras e você vai dizer, mas esse caminho não tem caminho, eu vou precisar subir e descer. Talvez Deus vai virar essa bússola para o lado de uma praia. Eu não sei, mas eu quero te pedir, essa bússola é o Espírito Santo, dentro de ti. Se você ainda não conhece o Espírito Santo, peça hoje. Diga, Deus, eu quero conhecer o Espírito Santo. Assim como você teve amigos de infância, crie um novo relacionamento com esse amigo. E ele vai ser essa bússola que vai te guiar, te direcionar. E não vai te desamparar em momento algum. Porque vou falar uma coisa. Mesmo que você tome uma direção errada, até isso está certo quando você está na graça. Até o que está errado trabalha a teu favor quando você está sendo guiado por essa bússola em Deus. Se conecte com isso hoje, com essa bússola. E lembre-se todos os momentos e todos os instantes na sua vida que sempre antes de tomar uma decisão você vai pegar essa bússola, você vai sentar na mesa com esse seu amigo e vai convidar o seu irmão mais velho para sentar na mesa e vai ouvir. Ouvir o Espírito Santo e ouvir o seu irmão mais velho. E não ouvir e contar para todo mundo. Chega de sair contando para todo mundo o que você está vivendo. Conte só as coisas boas. Ou conte o que as pessoas precisam ouvir. Mas pare de contar os planos e os projetos de Deus. Comece a viver esses planos, comece a viver esses projetos. E as pessoas virão até você para perguntar, o que você está fazendo? Eu não sei por que eu estou sentindo isso, mas eu sei que tem pessoas aqui que vão se tornar mentores, ou já são mentores e Deus vai trazer novas pessoas, mas elas vão trazer novas pessoas porque hoje você está sendo edificado e ativado com essa bússola. Eu não sei se você já viveu coisas muito loucas neste mundo, mas eu te desafio a fazer coisas loucas por Jesus. E fazer coisas loucas é talvez entregar tudo, mas você não precisa mais entregar tudo, você só precisa reconhecer Deus em tudo. Reconheça que essa empresa que você tem foi Deus que te deu. Reconheça que esse relacionamento que você tem foi Deus que te deu. Reconheça que essa conta financeira, sim, foi Deus que te deu também. Te deu aonde, Denis? Te deu nas estratégias, te deu nas ideias que você não executou. Então que a gente pare de terceirizar, porque a lei terrena faz isso. Ela terceiriza, ela culpa, ela se vitimiza. E na lei da graça nós nos colocamos no lugar de postura, de autoridade e de decisão. Não tem volta. Basta, não tem volta.
Eu não vou retroceder, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou multiplicar, eu vou servir, eu vou amar, eu vou ter paciência, eu vou ter misericórdia. Essa manhã não é uma manhã comum. Se conecte com isso hoje, porque está sendo liberado algo novo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças. Eu quero que você escreva numa folha a data de hoje. E daqui a 1 ano, você vai ver como vai estar a tua vida. Porque depois que você se conecta com a unção, tua vida nunca mais é a mesma. Depois que a unção te encontra, tua vida nunca mais é a mesma. Jacó andava pelo deserto e dizia: Deus, eu quero fazer uma aliança contigo e eu vou dar parte dos meus bens a você em honra. E Jacó recebeu tudo de Deus. Eu quero te perguntar, você está disposto a fazer uma aliança com Deus? A reconhecer Deus em tudo? A reconhecer Deus em tudo. Eu vejo nítido hoje pessoas, Deus, que te conhecem e aquelas que dizem que te conhecem. E eu declaro sobre todos que aqui estão, que você realmente não precise falar que conhece Deus. As pessoas vão te olhar e vão ver Deus. Elas vão ver Jesus. Elas vão ver a verdade. Elas vão ver a consciência. Elas vão ver a luz. Elas vão ver a sabedoria. Porque você é isso em Deus. Eu creio, eu celebro já. Como eu falo, eu celebro Deus. Eu celebro essas vidas de que hoje estão sendo impactadas através da minha boca com palavras vindas direto do teu coração. E Senhor, tudo que talvez não veio de Ti, Pai, que essas pessoas esqueçam. Mas aquilo que veio de Ti, que entre como uma flecha nos seus corações e que eles sejam transformados. Porque assim como eu disse antes, o Senhor disse, Ele te machuca, mas Ele te cura. Ele te fere, mas Ele te trata. Ele te ofende, mas Ele te ensina. Essa é a graça. Esse é o amor. Que você receba uma dose e uma porção poderosa de amor hoje na tua vida. Que você seja tomada, assim como foi minha esposa aqui, por um choro incontrolável, por talvez algo que você nem sabe o que você está sentindo. Mas quando você sente um arrepio, é o Espírito Santo. Quando você sente uma emoção, é o Espírito Santo. Quando você sente alegria, é o Espírito Santo. Aprenda a discernir quando é o Espírito Santo. E flua. Talvez vai dar vontade de cantar, talvez vai dar vontade de você sair correndo hoje, talvez vai dar vontade de você treinar, talvez hoje você vai ter vontade de fazer uma limpeza na sua casa. Talvez hoje vai ser um dia de você encerrar ciclos com os seus familiares. Porque às vezes os seus familiares, eles não querem nada de você. Eles querem você. Só que você não é dessas pessoas, você é de Deus. Às vezes, uma manhã comum como essa, que poderia ser, se torna a tua virada de chave, o teu novo ciclo. E eu declaro isso sobre a tua vida. Um novo tempo, uma nova temporada, uma nova estação e um novo recomeço. Às vezes você acha que é um ponto final, e na verdade é um ponto e vírgula. Às vezes você acha que é um ponto de exclamação e é só Deus dizendo para você, você tem muito mais que aprender. Às vezes você acha que todas as tuas dúvidas não vão te levar a lugar nenhum, mas eu te digo, Deus não habita dúvida. Pare de se questionar, não tem como explicar o inexplicável. Assim eu creio, Pai, e eu declaro sobre a vida de cada um que aqui está, que cada um tem a bênção que procura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Sintam-se amados. Que vocês possam cada um pegar a porção necessária.